Bem, amigos do GV Ensino, na aula anterior nós falamos sobre o CMRR, a relação ou razão de rejeição ao modo comum. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais, fazer alguns cálculos para aprimorar melhor o nosso entendimento sobre esse assunto que é tão importante para quem trabalha com amplificadores operacionais, principalmente em aplicações que exigem grande precisão, grande exatidão. Então, vamos lá. Então, nós estamos vendo aqui no nosso curso que a tensão de saída de um amplificador operacional ela é dada por dois fatores. Eu tenho primeiro o fator primordial, que é a amplificação da diferença entre as duas entradas inversora e não inversora. Então, nós temos lá a tensão de offset da entrada, nós vamos colocar ela aqui, que vai se somar a tensão da não inversora menos a tensão da inversora. Isso aqui tudo multiplicado pelo ganho de tensão em malha aberta, que na aula passada nós passamos a chamar de ganho diferencial, já que vimos que o amplificador operacional ele possui dois ganhos, o diferencial e o em modo comum. E aqui nós temos a explicação do funcionamento básico do amplificador operacional através da matemática. Vejam que eu coloquei aqui a tensão de offset, ela vai ser somada ali junto com a diferença da tensão das duas entradas e juntas vão ser multiplicadas pelo ganho em malha aberta dado pelo fabricante. Pois bem, vamos mudar aqui a cor. E nós vimos também que há um acréscimo aqui, um outro fator que influencia na tensão de saída do operacional, que aí é a tensão em modo comum, que é a média da tensão entre as duas entradas. Então, eu somo a tensão nas duas entradas, divido por 2, eu tenho então a média, multiplicado pelo ganho de tensão em modo comum. E aí nós temos a equação que define a tensão de saída do amplificador operacional. Então, tudo isso nós já vimos aí no decorrer do curso, e caso você tenha alguma dúvida mais específica sobre o que é cada um desses conceitos, você pode voltar e reassistir algumas das aulas ou mesmo postar aí nos comentários. Pois bem, na aula anterior nós simulamos, eu coloquei no quadro, um amplificador operacional com uma tensão comum de 1 volt nas duas entradas. Então eu tenho 1 volt na inversora e 1 volt na não inversora. Então 1 volt mais 1 dá 2 volts, dividido por 2 dá 1 volt. Então a tensão média, claro, é 1 volt aqui. E na saída nós tínhamos lá 50 microvolts. Nós tínhamos tirado a tensão de offset, corrigimos, zeramos o offset das entradas e deixamos apenas o ganho em modo comum a agir no amplificador. Claro, aqui eu peguei um amplificador no Multisim, um amplificador, esse modelo aqui, Op-Amp 5 terminais virtual, e vamos fazer o mesmo teste que eu fiz na aula passada lá no quadro. Tem 1 volt de modo comum nas duas entradas, estou alimentando o amplificador com uma fonte simétrica de 12 volts, mais 12 menos 12, e vamos medir a tensão aqui na saída. Vou dar o play. E vemos que o amplificador está saturado negativamente, está saindo menos 12 volts. Então, vejam que, teoricamente, não deveria estar saindo nada se estivermos falando do amplificador operacional ideal. Ele não tem ganho em modo comum e, como a diferença entre as tensões nas duas entradas não existe, é zero, 1 menos 1 é zero, então, multiplicado por qualquer ganho que for, deveria sair 0 volts. Mas está saindo menos 12. E se a gente montar isso na prática, vamos ver que também o amplificador irá saturar. Para a gente entender o porquê que isso acontece, e com isso aprimorar os nossos conhecimentos de tudo que a gente já estudou, vamos explorar um pouquinho os parâmetros desse amplificador operacional. O legal do simulador é isso. Você consegue explorar cada um dos parâmetros, alterar, fazer testes e assim compreender melhor como o componente funciona. Coisa que na prática não seria possível ou não seria tão simples. Então vamos clicar 2 vezes
E aqui eu tenho os principais parâmetros do amplificador operacional. A maioria deles nós já estudamos aqui no nosso curso, porém eu quero enfatizar alguns. Primeiro, eu tenho uma tensão de offset, que está aqui representada como o primeiro campo, de 1 mV. Então, eu tenho um desvio nas entradas de 1 mV, como se eu tivesse uma tensão extra ali em uma dessas entradas, ou na inversora, ou na não inversora, de 1 mV a mais do que realmente está entrando. Isso aí nós já explicamos anteriormente. Outro fator importante aqui é o Differential Mode Voltage Gain, ou seja, é o ganho em malha aberta do amplificador operacional. É o ganho diferencial, que está 200 kV por volt, ou seja, 200 mil volts para cada volt, 200 mil vezes. Então, nós temos aqui um ganho em malha aberta de 200 mil vezes, igual ao amplificador operacional 741 que já estudamos. E temos aqui o CMRR em 100 decibéis. Então, nós vamos trabalhar aí com esses três valores que são os que mais importam aí para definir qual é o valor da tensão de saída. Então, para a gente fazer igual na aula anterior, eu vou zerar o offset, então eu vou colocar aqui 0, não tem offset, e quando eu der o play novamente, vejam que sem o offset já mudou. Eu já passei a ter uma tensão que não é mais saturada, já é de menos 2 volts. Então o offset aí já ajuda um pouco. Mas na aula passada o que nós tínhamos feito foi o seguinte, vamos colocar aqui no papel. Nós tínhamos simulado no quadro um amplificador operacional, vamos desenhar aqui, onde nós tínhamos colocado 1 volt nas duas entradas e tinha saído 50 microvolts, já sem o offset, foi o que nós tínhamos feito. Qual é, então, o ganho em modo comum desse amplificador que nós simulamos na aula passada? Bom, vamos lá. Nós temos aqui um amplificador que nós tínhamos também comentado, que o ganho diferencial dele, o ganho de tensão diferencial dele, é de 200 mil. Só que aqui eu tenho a mesma tensão nas duas entradas, então eu não tenho diferença entre elas. Então a parte diferencial do amplificador está zerada. Esse 50 microvolts, como nós vimos, ele surge do ganho em modo comum. Pois bem, qual é a tensão que eu tenho no modo comum aqui do amplificador? A tensão em comum entre as entradas. É a média entre as tensões, é 1 volt. 1 mais 1 é 2, dividido por 2 dá 1 volt. Então, a tensão, modo comum aqui, é 1 volt. Essa é a tensão comum que eu tenho nas entradas. Na saída, surgiu 50 microvolts de tensão. Então veja, eu tenho uma tensão comum nas entradas, a média é 1 volt. Isso gerou na saída uma tensão de 50 microvolts. Qual é o ganho que eu tive aqui? Que é o ganho de tensão no modo comum. Simples, o ganho sempre é a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Então, 50 micro dividido por 1, isso aqui, claro, vai dar um ganho de 50 micro. Ou, se a gente for traduzir em números, isso aqui. Então, esse é o ganho em modo comum desse amplificador. Pois bem,
Esse amplificador, claro, repetindo mais uma vez, foi um exemplo que nós demos teoricamente para ajudar vocês a entenderem o que era o ganho em modo comum. Tá? Não quer dizer que ele exista na prática. Então deu um ganho aí de modo comum de 50 micro, muito baixo. Pois bem, eu tenho então o ganho em modo diferencial, que é 200 mil, o ganho em modo comum, que é 0,00005, 50 micro. Com isso, eu posso calcular o CMRR, a relação de rejeição ao modo comum. Então, nós já aprendemos isso na aula anterior. Nós vimos que o CMRR, ele nada mais é do que a relação, a proporção entre o ganho diferencial dividido pelo ganho de tensão em modo comum. Então, o ganho diferencial é 200 mil. O ganho em modo comum nós acabamos de calcular é 50 micro. Teremos então, vamos jogar aqui na calculadora para facilitar os nossos cálculos, o seguinte: 200 mil, tá aí 200 mil, dividido por 50 micro. Isso vai dar esse valor gigantesco aqui de 4 bilhões. Então, nós temos aqui um CMRR de 4 bilhões. Mas, claro, vamos ver quanto que isso dá em decibéis. E para calcular em decibéis, a gente simplesmente pega 20 vezes o log disso. Nós já aprendemos a fazer esse cálculo. Então, vamos pegar o log de 4 bilhões, o logaritmo, vai dar 9,6 vezes 20. Então, 192,04 decibéis. Então, nós temos aqui que nesse exemplo que nós fizemos no quadro na aula anterior, o CMRR desse amplificador, que com uma tensão comum de 1 volt nas entradas, gerou na saída uma tensão de 50 microvolts, sabendo que o ganho diferencial dele é 200 mil, calculando, vimos que a razão da rejeição ao modo comum é de 192,04 dB. Isso é um valor altíssimo. Eu nem sei se existe algum amplificador real que tenha um CMRR tão alto. Mas foi só um exemplo, a ideia é vocês entenderem. Pois bem, se nós colocarmos então esse valor de CMRR no multisim, teoricamente nós vamos conseguir ter, tendo lá 1 volt comum nas entradas, os 50 microvolts na saída. Então vamos colocar lá 192,04 decibéis, aqui no multisim, CMRR, 192,04 dB. Dar OK, vamos simular. Dar o play. E, olha só que interessante, 50 microvolts. 50 microvolts. Deu negativo, provavelmente porque esse ganho em modo comum ele está negativo aqui no multisim. 50 microvolts, exatamente aquilo que nós calculamos e que deveria acontecer com a tensão de saída, caso tivemos todos esses parâmetros aí, todas essas condições de ganho em malha aberta de 200 mil e ganho em modo comum de 50 micro, gerando um CMRR de 192,04 dB. Essa diferencinha aqui do 0,06, é claro, é porque, se nós voltarmos aqui na calculadora, vemos que não para em 192,04. Tem outros algarismos depois do 4 e aí, claro, nós não precisamos levar isso em conta para ver que bateu, que deu certo. E aí, claro, se nós aumentarmos para 2 volts a tensão comum nas entradas, obviamente que o CMRR deve dobrar, pelo que nós aprendemos. Então vamos alterar aqui a fonte para 2 volts de tensão comum nas entradas e dar o play. E vamos ver aí que a tensão em modo comum dobrou, agora temos 100 microvolts.
Então, vejam que com um simulador a gente consegue aprender mais e visualizar melhor como todos esses parâmetros influenciam na tensão de saída de um amplificador operacional. Obviamente que se nós pegarmos um CMRR mais baixo, por exemplo aqui, um CMRR de 100 decibéis, a tensão de saída vai ser muito maior, porque o ganho em modo comum nesse caso é muito maior. Então veja aí que foi para menos 4 volts. Vamos calcular isso então, vamos ver como chegar nesses menos 4 volts. Vou recortar aqui. Pois bem, então o nosso CMRR é de 100 dBs, o que é algo comum em vários tipos de amplificadores, 100 decibéis, e a gente sabe que o CMRR ele é a relação do ganho diferencial pelo ganho comum. A gente pode dizer então que, sabendo que o ganho diferencial é 200 mil, então 200 mil, que é o ganho diferencial, dividido pelo ganho em modo comum, vai dar 100 dBs, CMRR. Quanto que é 100 dBs? Bom, a gente sabe que para converter de decibel para o valor do ganho, 100 unidade, nós precisamos simplesmente pegar 10 e elevado a dB dividido por 20. Então vai ficar 10 elevado a 100 dividido por 20, que vai dar 10 elevado a 100 dividido por 20 a 5. Então 10 elevado a 5 vai dar 100 mil. Então, sabemos então que a razão entre o ganho em modo diferencial, o ganho de tensão diferencial, que é 200 mil, dividido pelo ganho em modo comum, tem que dar 100 mil. Então, quanto que é o ganho em modo comum nesse caso? Bom, se 200 mil dividido pelo ganho em modo comum tem que dar 100 mil, o ganho em modo comum só pode ser 2. Então, 200 mil por 2, 100 mil. E aí, nesse caso, sabendo que o ganho em modo comum é 2, quer dizer o quê? Quer dizer que a tensão comum às entradas inversora e não inversora vai ser amplificada 2 vezes e vai aparecer aqui na saída. Por isso, aqui no exemplo, nós tínhamos 2 volts e 2 volts, então a tensão comum é de 2 volts, tensão comum nas entradas. Como o ganho em modo comum é 2, na saída nós temos 4 volts. E é exatamente isso que o simulador nos deu, no caso aqui negativo, menos 4 volts. Então veja que a gente fazendo esses cálculos, nós conseguimos comprovar tudo o que aprendemos na teoria utilizando o simulador e alterando os parâmetros. Só para ficar um pouco mais interessante, vamos colocar uma pequena tensão de offset aqui no amplificador operacional. A gente sabe que sempre vai ter um offset. No simulador tudo é perfeito, você consegue zerar os parâmetros, mas na prática não. Então é por isso até que o simulador ele tem um papel didático bacana. Vamos colocar aqui tensão de offset, 1 microvolt. Então agora nós temos uma tensão de offset que vai influenciar na tensão de saída, porque veja só, voltando aqui à nossa fórmula da tensão de saída do amplificador operacional, nós tínhamos a mesma tensão na entrada não inversora e inversora. Vou até pegar aqui uma cor diferente. Nós tínhamos a mesma tensão, então o valor aqui seria 0. Tínhamos zerado o offset também, então tudo isso aqui, toda essa parte da conta estava zerada, vezes 200 mil, que é o ganho diferencial, ia dar 0. De forma que só sobrou o ganho em modo comum. E aí a gente pôde entender melhor como o ganho em modo comum funciona. Mas agora, nós vamos manter aqui a tensão na inversora e na não inversora iguais, para que essa conta aqui dê 0, porém vamos inserir aqui 1 microvolt de offset. De forma, então, que esse 1 microvolt vai ser amplificado pelo ganho diferencial em 200 mil vezes, e aí 1 microvolt vezes 200 mil vezes vai dar 200 milivolts. Então nós vamos ter na saída agora os 200 milivolts gerado aqui pela tensão do offset sendo amplificada pelo ganho diferencial, mais a tensão
do modo comum sendo amplificado pelo ganho em modo comum, que nós já vimos que deu ali os 4 volts. Então esses 200 volts vão se somar com os 4 volts que nós já tínhamos visto do modo comum, e aí teoricamente vai dar 4,2 volts na saída, ou menos 4,2 volts. Então vamos colocar aqui o offset de 1 microvolt, manter o CMRR em 100 dB e a tensão comum em 2 volts. Vamos dar o play. Clicar 2 vezes no multímetro, olha só, 4,2 volts. Vejam como o offset agora também está influenciando a tensão de saída no amplificador. Claro que se nós aumentarmos o offset, vamos dobrar o offset, colocar aqui 2 microvolts, teoricamente vamos ter menos 4,4 volts. Olha só, batata bateu perfeitamente. Então com isso nós estamos aí comprovando todo o conhecimento que adquirimos nas últimas aulas do curso. Agora eu quero mostrar para vocês alguns amplificadores operacionais, no caso do 741, vamos observar aqui no datasheet dele, vamos procurar a relação de rejeição ao modo comum, olha só, no caso do 741, nós temos aqui, vamos ampliar aqui um pouco de zoom, temos aí, tipicamente, 95 dB, 95 decibéis de CMRR. Mínimo de 80 dB, então você nunca vai ter menos de 80 dB, o que é ótimo, e típico de 95 decibéis. Vamos agora para o CA3140, outro amplificador operacional, que eu gosto muito de trabalhar. Descendo um pouquinho aqui, nós já logo vamos encontrar aqui CMRR, vemos aqui 90 decibéis, 90 dB. Vamos pegar outro amplificador que temos comentado aqui no curso, que é o TL081. Descendo aqui um pouquinho, nós vamos encontrar aqui, olha só, CMRR novamente, 86 decibéis, tipicamente. E o interessante, queria apresentar para vocês uma ferramenta legal que tem no site da Texas Instruments, que é a comparação de amplificadores operacionais. Então, você consegue aqui ver uma lista de vários amplificadores operacionais e filtrar o amplificador operacional de acordo com as características que você quer, para que só sejam exibidos aqueles modelos que tenham as características que você deseja. Então, por exemplo, nós podemos ver aqui, quero focar aqui na coluna do CMRR, podemos ver que tem vários parâmetros aqui, e vejam que tem amplificadores operacionais com o CMRR de 86, como é o caso desse aqui, OPA316Q1, mas tem alguns com 140 decibéis de CMRR, como é esse OPA2191. Podemos ver que ele é um amplificador de precisão, olha só que bacana, né? Então, CMRR dele é bem alto, 140 decibéis é muito alto, a relação de rejeição ao modo comum dele. E olha o offset dele também, ó. O offset dele é de 0,025 milivolts, então é de 25 microvolts, também um offset bem baixo, veja em comparação com outros amplificadores aqui, que tem 1 milivolt, 3 milivolts, 1,8 milivolts de offset, ele apresenta 25 microvolts de offset. E aí você pode explorar aqui, conhecer outros modelos de amplificadores operacionais, suas características. Vejam que tem vários com CMRR na casa de 140 decibéis. E você pode comparar, conhecer novos modelos, alguns de 130 dB. E claro, você pode vir aqui na ferramenta do lado e filtrar de acordo com as características que você deseja. Por exemplo, aqui o CMRR, nós podemos clicar aqui e vejam que ele não vai mais do que 140.
Então o valor máximo que eu posso vir aqui é de 140 e eu posso escolher para exibir somente os amplificadores operacionais que têm um CMRR entre um valor mínimo e um valor máximo. Mesma coisa para tensão de offset e assim por diante. Claro, aqui os amplificadores operacionais fabricados pela Texas Instruments. Eu não estou ganhando nada com isso, que fique claro. É só uma ferramenta interessante que tem para a gente conhecer os amplificadores operacionais que existem e explorar melhor as suas possibilidades. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e entendido um pouco melhor sobre os amplificadores operacionais, CMRR e tensão de offset nessa aula, e eu vejo vocês na próxima. Não deixe de curtir o vídeo, de comentar embaixo e de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado, até mais, tchau!